Bom dia, irmão e irmã! Mais uma vez sou eu aí, né, Mariano Soutis, fazendo um vídeo sobre os temas bíblicos, após assistir muito, né, aos vídeos do amigo Marlanfe sobre a questão histórica de Jesus, Maria Madalena e livros apócrifos, principalmente, acho que o último vídeo teu ali, né, amigo? Então, eu sou autor de livros, né, Bíblia e Misticismo, Bíblia e Tradição Oral, Bíblia Esotérica, Diálogos entre um Católico e Evangélico e outros livros, né? Então, o que acontece? A questão gnóstica, ela foi excluída, né? Os gnósticos da discussão mesmo em concílios, né? Foram considerados heresias, né? É uma tática um pouco política, não tem muita lógica, né? Você vê os evangelhos, por exemplo, se você pegar os textos de Valentim, né, os valentianos, você percebe uma grande sintonia com a Igreja Católica, ou os textos católicos, ou os textos canônicos. Né? Se você pegar textos e outros, a gente vai comentar. Meu amigo Marlanfe falou de 3 ou 4 situações, onde a gente pode conversar sobre isso numa oratória aí, né? A questão dos apócrifos, eles não terem nenhum reconhecimento, a não ser histórico, né? De ter o histórico já é muito importante, até para a gente ver que contexto estava vivendo Jesus, os apóstolos, os crentes no geral, a própria igreja, como ela funcionava em princípios, né? Que nem era igreja, era uma reunião, vamos dizer, uma assembleia de 120 pessoas, ou algum grupo aí que a gente não consegue colocar o número, né? Então, apócrifos para começar. São textos, sim, com comprovação documental, são documentos arqueológicos, né, encontrados em Nag Hammadi. Em 1945, eles estavam em vasos, né, muitos deles em fragmentos, a gente não tem tudo inteiro. Eles estão no museu, né, acho que o Museu de Israel, se não me engano, né, um museu que parece um disco voador, né, muito bonito, por sinal, um domo. Alguns deles são anteriores aos canônicos, por exemplo, que nem o Evangelho de Tomé, é anterior ao Marcos. Né? Então, a gente tem o Marcos, tem o livro Q e outras situações, mas na teologia a gente não fala do Tomé, e o Tomé seria anterior, né? Do Dídimos, né? O Tomé lá, Thomas. Que não coloca a vida de Jesus, mas coloca Jesus nos ensinando, né? Jesus colocando ensinamentos para nós. Alguns ensinamentos parábolas semelhantes às parábolas bíblicas, né? Então, alguém que tinha as fontes em comum, né? Isso tudo foi muito escrito posterior, sim, à vida de Jesus, mas os evangelhos canônicos, nossa Bíblia também, 60 anos depois, 80, né? Então nós não temos textos contemporâneos a Jesus. Né? Esses textos todos foram escritos depois. Então o argumento que são falsos porque foram escritos depois não vale. O argumento que eles foram escritos em grego não vale, porque o livro de Tomé foi escrito em aramaico. Né? Então ele é da língua de Jesus. Né? E os nossos canônicos, a nossa Bíblia é escrita em grega, Novo Testamento, né? Então, o argumento que eles foram escritos em grego ou não, não vale. Sim, os apócrifos têm muitas discrepâncias, vários textos são absurdos, né? Os da infância de Jesus, principalmente, são meio estranhos, eu concordo, né? Mas disso, colocar em totum, né, todos esses textos de forma descartável, porque assim o quis a igreja, ou melhor dizendo, os concílios, e algumas decisões políticas, principalmente porque os bispos, né, na época eram os homens ricos, né, não eram homens de fé, né, poucos deles homens de fé. Então é confuso. Né? O gnosticismo é um problema, porque existem várias escolas. Né? Então tem gnosticismo muito parecido com católico, tem gnosticismo parecido com feitiçaria, tem gnosticismo parecido com cabala. Né? Então tem várias escolas. Alguns achavam que Jesus era divino, outros achavam que Jesus era um ser de astral, né, vapor, outros achavam que Jesus... E assim vai, né? Apesar que se pegar Agostinho, o mesmo Tomás de Aquino, não sei se tem uma referência que Jesus nem tinha necessidades fisiológicas, né? Acho que tem uma citação acho que de Agostinho. Então a própria teologia tinha opiniões também controvertidas sobre quem e como agia Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Yeshua, né? Maria Madalena,
Tem esse livro apócrifo de Maria Madalena, né? Jesus amava muito ela, a discípula mais amada de Jesus. Eu não posso usar isso aí como prova, mas a Bíblia mesmo fala que depois da ressurreição, a primeira pessoa que Jesus foi para Maria Madalena. Né? Então ela tem muita importância assim, entre os discípulos, isso é uma verdade bíblica. Né? O próprio Evangelho canônico diz isso, né? De uma forma, claro, não direta, mas dá a entender que para que ele ia ressuscitar e a primeira pessoa que ele ia encontrar é Maria Madalena. Né? Claro que ela tem importância fundamental no grupo dos discípulos, né? Isso, claro, pela cultura masculina judaica ou cultura masculina cristã, né, machista mesmo, foram excluídas as mulheres. Né? Apesar que a gente sabe, por via histórica, que as mulheres que sustentavam o cristianismo, né, não só Maria Madalena, como outras, davam muito dinheiro para aquela igreja primitiva. Né? Então elas tinham muita importância assim. Se era namorada e esposa de Jesus também uma questão que pode vir à tona, eu acho que sim, acho que tinha sim um relacionamento com ela. Jesus tem textos aí paralelos que dizem que ele era mulherengo, né, antes da vida religiosa ou antes de ter essa situação toda. É duvidoso se era ou não, mas se fosse mulherengo não teria problema nenhum em estar com Maria, né? São questões complicadas pegar o Jesus histórico, esse Jesus homem judeu, né? Que depois foi transformado por toda a helenização, por esse helenismo, no Jesus mítico, místico, religioso que nós temos até hoje, né? Eu acho que é verdadeiro também, mas a gente tem que tomar um certo cuidado para ver que o histórico talvez fosse diferente, né? Dos apócrifos, então, Gesa Vermes, né? Tem, acho que alguns que cuidam desses papiros, desses fragmentos aí, são provas documentais, arqueológicas, catalogadas, estudadas, traduzidas, né? Então, assim, são textos que têm fonte, sim, né? Não dá para dizer que não seja uma fonte o problema é qual essa fonte, né? Quem que é a autoria? Me dizer que não sabe quem é o autor, dos livros bíblicos também não sabemos os autores, né? Você pode pegar exegetas, Evangelho de João foi atribuído a João, Evangelho de Lucas foi atribuído a Lucas, foram pessoas que fizeram o evangelho e atribuíram àquela pessoa, né? Não dá para dizer que foi ele que foi o autor, né? Então, dos apócrifos não teria problema também em se falar que alguém atribuiu a Tomé, a Bartolomeu, a outros apóstolos, né? O livro, né? Em totum verdade, mentira, não sei. Eu acho que tem sim algumas verdades. A tradição cristã, que é a tradição oral, ela quando foi escrita se perdeu ou se confundiu um pouco, mas tinha uma tradição oral cristã, né? Ou essênia, né? Melhor dizendo. E desses essênios, desse grupo aí de Nag Hammadi, arquivaram isso em documentos. Eu acho uma prova tão ou mais verdadeira que a nossa Bíblia. Por que a Bíblia? Porque a Bíblia foi por questão de autoridade. Eu não posso dizer que ela é mais verdadeira porque eu estaria dizendo que isso é um sofisma, é um argumento de autoridade. Porque o Papa diz, porque um concílio disse. Eu não sei se isso é uma prova essencial. E apócrifos da Católica, por exemplo, tem livros apócrifos para os evangélicos, né? Você pode pegar o Sabedoria, Eclesiástico, né? E outros livros são livros apócrifos para os cristãos aí evangélicos ou protestantes. Né? Então, dizer apócrifo por apócrifo, a própria Igreja Católica tem os seus apócrifos, né? E dentro da Bíblia, né? Se fosse para ter esse tipo de argumento. Historiadores, o mais imparcial, se é que também é verdadeiro, é Flávio Joséfo, né? O judeu Flávio Joséfo, que fala sobre a história, Guerra dos Judeus, ele fala de Jesus numa meia página de um livro gigante, né? Um livro lá de 1000 páginas, tem meia página falando de Jesus, que era um justo, que fazia milagres, ou curava pessoas, uma situação assim. Né? E só, né? E só. As fontes bíblicas, suspeitas, porque por interesse religioso, né? Por interesse do próprio cristianismo, não tem como você achar que isso é uma fonte indubitável, né? Outras fontes também existem, outros historiadores e tudo, mas poucos contemporâneos a Jesus. Então a prova da existência de Jesus fica mais na nossa fé, né? Então a fé é unida à razão. Eu não posso dizer que isso são fontes, né? Como nós usamos na ciência, na bibliografia hoje, você tem uma fonte
documentada, a pessoa estudou numa universidade, tem o documento, tem registro, às vezes numa Biblioteca Nacional, né, que nem era o caso do Brasil antes, ISBN, outras situações. Isso para mim é fonte. Agora dizer que a Bíblia é uma fonte é mais por fé, né? A tradição da Igreja Católica também é uma fonte. A tradição, o amigo citou, acho que Irineu, nós podemos citar Clemente, podemos citar vários ali patriarcas ou da patrística, né, da Igreja, vamos dizer os padres da Igreja, são fontes boas também, né? Mas são fontes um pouco parciais, porque eles já estavam defendendo uma apologética, então é uma igreja contra outros grupos. E eu não sei se esses outros grupos também não tinham verdades cristãs, ou místicas, ou situações sobre Jesus, né? Eu não acho que seja só um grupo porque ele é poderoso, ou porque Constantino apoiou esse grupo. Outra fonte que tem é a carta a um maçom, né, do nosso ocultista Ramos Mota, Marcelo Ramos Mota. E ele comenta que tem ali o Burckhardt e outros historiadores duvidam muito dessa história de Jesus, né? Então ele faz um paralelo com um tal de Jonas, um deus peixe, né? E esse peixe aí, Christos, peixe, né? Seria uma palavra parecida lá na língua. Ele foi transformado, foi adaptado, esse tal de Jonas, né? Que eu não sei se é aquele Jonas que foi engolido por peixe, um culto parecido, e se transforma aí em Jesus, né? O Jesus bem primitivo, lá que tinha aquele peixinho, né? Desenhado nas cavernas, que tem ali o cordeiro também no começo, não era nem um homem, era um cordeiro pregado numa cruz, né? Um carneiro. Então esse cristianismo primitivo ganha uma outra fonte e a Inquisição, uma série de movimentos ao longo da história, né? Cruzadas, acabou mudando um pouco isso, ocultando e forçando um pouco, e era muito político, né? Roma, por exemplo, papal, a gente sabe que é uma política forte, desde Constantino, a mãe de Constantino, cristã, né? Aquela Helena, né? Helena. E toda uma influência que é meio duvidosa, assim, se for por verdade ou por fé. A gente vê que isso foi meio que uma religião política, né? Da Roma papal. Que de outro modo não teria crescido tanto se não fosse o Constantino, né? A gente sabe que isso aí é óbvio, né? Então, uma situação óbvia que política fez crescer, uma religião oficial do Estado, Império Romano, né? Então aí você vê muita coisa. Claro que o cristianismo guarda suas qualidades mesmo assim, sem ter essa força toda, né? Então, esse livro, Cartão Maçom, tem outros textos aqui que eu tenho, gnósticos, que tem o Chave de Hiram, né, que fala Jesus, por exemplo, com um sósia. Essa história do sósia eu já vi em outras fontes também. E aí complica, porque quem teria morrido na cruz era um outro Jesus, outro sósia, né? Outra pessoa. Não era o Jesus. Então, assim, a crença que nós temos, por exemplo, que como ele teria morrido apedrejado, arrastado por um cavalo, né? Uma fonte, numa corda, ou crucificado no madeiro pelos mãos, ou crucificado num palanque, isso aí são várias versões. O que importa é assim, existiu esse sábio Jesus, né? Yeshua. Histórico. O que aconteceu com a helenização, com o mito, né, de Cristo e tudo mais, aí ampliou muito. Né? É tipo a história dos santos, né? Quando a gente vê as fontes históricas, vamos dizer, da igreja e outra situação. É muito maior do que o santo era, provavelmente. Né? O santo levitava, saía voando, transformava coisas, curava onde andava. Por exemplo, vamos dizer que tem uma grama seca, o cara andava, a grama começava a crescer, né? Então essas histórias de santos é meio parecido com o que a gente vê da história evangélica. Por outro lado, os apócrifos falam que tem muitas fontes, muitas testemunhas de Jesus, né? Então fora aqueles 4, aquelas testemunhas que a gente vê na Bíblia, tem muitas fontes, né? E só reconhecer a Bíblia como verdade, eu acho assim um padrão meio evangélico, meio protestante. Eu acho que tem tradição da igreja, né? E tem os apócrifos, daí ser fora da igreja ainda, né? E tem as históricas, por exemplo, Joséfo, tem outros autores aí, né? Material Martinista também faz uma história muito legal, que né, cuida muito dessa preservação, vamos dizer assim, de Jesus histórico. Jesus existiu, né? E outros materiais contra o Jesus existir, como, por exemplo, Telemann diz que não, né? Não existiu esse Jesus que nós temos aí. E eu citei Marcelo Ramos Mota, aí, grande ocultista brasileiro, já duvida, por exemplo, no Carta a um Maçom, que Jesus tenha existido. Pelo menos da forma que nós temos, né? Provavelmente foi esse Jonas.
Agora sim, Jesus foi um judeu, né? Participou dessa cultura, por exemplo, talmúdica, isso eu já escrevi nos meus livros, então é muito mais, por exemplo, do que a gente percebe a nível de uma religião, ou do próprio cristianismo, né? Então as fontes, por exemplo, de apócrifos hoje estão sendo estudadas, inclusive por evangélicos, tem livros comentados, tem coleções publicadas novas edições dos apócrifos, né? Não completos, acho que não tem todos, mas tem uns principais. A Bíblia já teve apócrifos dentro dela, por exemplo, o Enoque, já teve o Pastor de Hermas, já teve outras versões. A Bíblia da Etiópia, da Igreja Ortodoxa, tem esses livros. E outras igrejas ortodoxas também têm livros a mais do que o nosso cânon católico, o evangélico, né, o protestante que seja. Então, não é um argumento muito forte, assim, dizer que, por exemplo, o livro de Enoque não é importante. Claro que é, o livro de Enoque fala da queda dos anjos, fala de gigantes, de coisas que nós temos na Bíblia que a gente não tem provas em outro lugar, a não ser nesse ou outros, Melquisedeque também, de forma muito bem explicada como aconteceu isso, né? E através da nossa religião veio mais assim como mito, como uma fonte de terceiros, né? Os padres da igreja liam, a própria Bíblia cita Enoque e outros livros apócrifos, né? Então é meio confuso dizer que não é ou é. Todos não são, eu também não concordaria, mas alguns, como Tomé, alguns livros dentro lá são muito importantes, né? O próprio Enoque, para mim, devia estar na Bíblia, né? É um livro essencial. Então são livros que colocam muita força nas crenças judaico-cristãs, né? Tanto de messianismo como de questões aí espirituais de anjos, por exemplo, que é meio pouco colocado na Bíblia. A Bíblia coloca muito por cima, né? Angelologia e tudo mais. Né? Então as fontes são muito variáveis. A chave de Hira, eu citei essa questão do sósia de Jesus, né? É um tema complicado, né? Tem uma outra fonte que eu tenho no outro livro, Cristianismo como um complô, o nome do livro, né? Que aí fala também dessa questão do sósia e fala que Jesus fez sim ilusionismo, algum teatro nessa questão dos milagres, e que isso não era importante, o mais importante era o messianismo, a própria doutrina espiritual, né? Se ele usasse essa questão, por exemplo, de questão do teatro, convencer as pessoas. Hoje as igrejas fazem isso, né? Convence as pessoas, vamos ir e pregar o evangelho. Não importa muito a verdade mundana, importa mais um convencimento, uma conversão, né? E aí tem várias astúcias e estratégias, né, de igrejas, e vai desde programação neurolinguística, hipnose, a gente vê de tudo aí, eu já critiquei, denunciei essas coisas. Acho que no último livro lá que eu escrevi, o Diálogo entre o Católico e o Evangélico, lá que a gente comentou, eu falei até num canal de YouTube que denuncia esses pastores ou pessoas que fazem hipnose, ou sugestões, né, hipnóticas no público, né, para manipular mesmo. Então o cristianismo tem essas coisas assim, né? Outros países têm coisas absurdas, por exemplo, que nem o cara tem uma serpente no pescoço, e cristianismo bem duvidoso, né? Então, assim, não é novidade isso, né? E não é também uma situação que provavelmente não começou lá no cristianismo primitivo, né? Que era um judaísmo messiânico, e Jesus judeu ainda, né? E depois foi se transformando, helenizando, porque a língua, os próprios apóstolos também, né, pregavam para romano, para grego, então eles tinham que ter um público bem diversificado. E a questão das igrejas também, né? As cartas de Paulo e vai embora. Então a situação se amplia de culturas. E o cristianismo não podia ser mais ser judeu, né? Tinha que ser um cristianismo, vamos dizer, gentil, né? E messianismo gentil. O messianismo para mim seria judaico, né? O original. E Jesus também. Jesus era judeu, Jesus provavelmente tinha mais força com a lei, e depois, não, a lei não importa, a lei não salva. Então, Paulo foi desenvolvendo outro cristianismo mais místico, né? Um cristianismo também mais global, né? Então, assim, a gente vê várias situações do cristianismo históricas e tudo mais que podem ser discutidas de várias formas. Então, fontes é um tema complicado dizer o que é, né? A não ser os padres da igreja, ou documentos que também são fontes, eles existem, né? Mas aonde eles tinham as fontes também, né? A questão dos concílios, pura política, né? A gente não tem ali o que era verdadeiro e o que não era, né? Eles acharam que aquilo era mais verdadeiro, porque tinha mais, né, uma situação mais condizente com aquele movimento, com aquela situação,
Mas pegar Apocalipse era um livro que nem era para estar no cânon, também está lá. E Apocalipse é bem diverso dos outros textos bíblicos, né? Então a gente vê assim que tem um certo interesse do que entrar para o cânon, né? Para essa régua aí, ou que não ia entrar, né? Então assim é complexo. E outros argumentos mais, né? Maria Madalena, para mim, tinha uma relação muito estreita. Agora, o que ela era? Se era casar? Alguns dizem que a bodas de Caná, por exemplo, é o casamento de Jesus com Maria Madalena. Né? Então, tem fontes e fontes, assim, sobre essas versões, né? Outro cânon, por exemplo, que era anterior a esse bíblico, é o de Marcion, que era um gnóstico. Né? Então, criticar o gnosticismo é meio bobagem, porque se tem um gnóstico com um cânon, uma Bíblia pronta antes da nossa, né, e era agnóstico, era Marcion e os marcionitas. Então, não sei, para mim é meio confuso, né? Para mim o que vem antes, e daí tinha doutrinas antes, por exemplo, cristãs que tinham os essênios, o batismo, a Santa Ceia, né? Daí o padre ou a igreja vai dizer que isso é obra do demônio, né? O demônio voltou no tempo e inventou coisas cristãs antes do cristianismo. Não é, né, pessoal? Isso foi coisas que continuaram no cristianismo, mitra, vestimenta sacerdotal, um lado mitraísmo, mil coisas que tem aí na religião, que aquele livro da Annie Besant, né, Cristianismo Esotérico, ele mostra também assim, existe um cristianismo histórico, um místico e um mítico. Né? E o mito do Cristo também tem grandes verdades, um mito solar, um mito de ressurreição, né? E aí que eu coloco o batismo, a questão da morte, a ressurreição, muito mais interessante a nível místico, né? É por isso que eu falo que Jesus e Cristo são duas coisas diferentes. Né? Isso já é uma opinião mais gnóstica, né? E o pessoal da religião vai dizer, não, é o homem era Deus, homem homem, plenamente Deus, né? Que nem eu estudei teologia. Mas a gente vê que Deus não é homem, Deus não está limitado por homem, Deus é maior do que qualquer homem. Né? Ele pode sim aparecer no homem, Jesus Cristo, vamos dizer, é Deus. Mas não se limita a isso, né? Muito mais do que o homem, né? O homem Jesus. Cristo é maior do que... Cristo estava na criação, né? Então, assim, e não é um homem que estava na criação aqui, né? Tá jogando xadrez aqui, né? Um homem de corpo e sangue, né? É outra coisa. Né? Então, assim, são situações que tem que ser discutidas. E na Cabala, muito mais. Cabala tem Ensof, tem o infinito, tem os atributos, tem os Sefirot, tem a quebra dos vasos, tem a questão dos dois Zintzum, né? As duas restrições. A questão, por exemplo, tem várias questões para até chegar ao nível material. Né? Então, dizer que a criação foi direto no material, não. A criação já tinha astral, tinha elemental antes, tem, vamos dizer, criação mental de Deus, e depois vem a matéria com o demiurgo, vamos dizer, Javé e tudo mais, acaba sendo mais material. Né? E aí os gnósticos colocam ainda a Sofia no meio, e outras situações, os 12 arcontes, e vai embora. Né? Então, tem muita coisa aí para a gente discutir. Né? E a ciência passa longe disso tudo. Acho que a ciência, no máximo, vai, que nem um amigo falou, matéria escura, e vai embora, mas eu não acho que seja isso. Acho que uma coisa anterior a isso. Para mim, seria um éter, né? Então, a matéria escura seria mais assim, vamos dizer, a materialização de uma energia ainda mais espiritual, né? Vamos dizer, a luz do Criador e tudo mais. De uma forma direta, né? Direto do Criador. Como se o Criador tirasse do próprio corpo dele, né? As coisas. Né? Então é muita coisa que tem antes. E muita coisa antes do nosso mundo material. Então, Adão e Eva, mundo, essas coisas vieram muito depois. Né? A criação mesmo é totalmente espiritual e perfeita. As imperfeições já vêm mais do demiurgo e de nós. Né? Nós que colocamos essa imperfeição no mundo com doença, no mundo imperfeito, como a gente tem pecados e tudo mais. Né? Então, irmãos, é isso aí. Um dia a gente conversa, Marlene, aí pessoalmente, a gente fala desses assuntos. Eu só gravei porque eu vi teu vídeo, precisei vou falar alguma coisa. Os apócrifos têm valor hoje de estudo em toda a situação, até os evangélicos já estão estudando. Né? Então não é uma situação que seja sem importância. Né? Tem que ter reserva, sim, mas são textos incríveis a nível de histórica, arqueologia, provas de como era a vida de Jesus, provas de como os discípulos de Jesus... E provas sobre Jesus também, que a gente é a única fonte que tem, por exemplo, infância, a juventude de Jesus, são os apócrifos, os canônicos não tem, né? A não ser aquele evento de 12 anos lá, do Mar Mitzvah dele e tal, lá com os doutores da lei, né? E o nascimento, claro, nascimento nós temos também, né? Então, muita coisa que complementa tudo, não dá para usar, mas muita coisa, acho que Jesus já fazia milagres antes, né? Os apócrifos já falam, né?
Ele criança ressuscitando crianças, ele neném lá, as pessoas usando, ele curava, né? Com as roupas lá, quando a Maria lavava. Vários milagres antes, né? Para mim, Jesus já fazia antes de ter essa pública dos apóstolos e do que a gente tem ali, né? Tá bom, irmãos? Muita luz para vocês. Abração, Marlanf, abração, amigos, né? Fráteres e sorors e buscadores da luz aí, seja agnóstico, seja cristão, seja católico, evangélico. Tanto faz aí a busca que você esteja. Não importa que a gente está aprendendo, todos estamos aprendendo. Tá bom, irmãos? Muita luz, valeu.